Olá a todos, como é que estamos? Helder de Araújo aqui no seu canal Luz do Fim do Túnel. Hoje, 21 de novembro de 2024. É uma quinta-feira, estamos na capital paulista, São Paulo, dia nublado, por volta aí de uns 22 graus agora. Bom, hoje é um vídeo assim também sobre Peter Thiel. Já falei em vários outros vídeos sobre Peter Thiel, junto com Elon Musk, é o membro mais influente aí da máfia do PayPal. Então vamos lá, pessoal. Veja só, essa personagem ela tem importância geopolítica, principalmente geoeconômica, e pode-se dizer até que ele tem uma importância geocultural, né? Co-fundador do Palantir, gigante da cibernética, né? Empresa ligada à CIA. Thiel foi o primeiro investidor do Facebook, também diretor do grupo Bilderberg. Youssef El-Jinjib escreveu no Independent: como o Vale do Silício, os fantasmas e os super ricos assumiram o controle do século XXI. Esse é o nome do livro, né? do artigo, aliás, do The Independent. Né? O artigo dele, como é que o Vale do Silício, os fantasmas, por exemplo, o Peter Thiel, né? E os super ricos, por exemplo, o Peter Thiel e o Elon Musk, assumiram o controle do século XXI. Thiel é o superego de John Galt. Veja, quem já leu aquele livro de A Revolta de Atlas, de Ayn Rand, né, que é um livro que é uma espécie de bíblia aí da geração neoliberal, sabe que é John Galt. Né? Veja só, o Thiel ele é formado na Stanford Law School. Ele trabalhou para o juiz James Larry Edmondson, no Tribunal de Apelações dos Estados Unidos, advogado, né? Depois ele passou a advogar com valores mobiliários, né? Em Nova York, valores móveis, né? Para Sullivan and Cromwell. Veja, Sullivan and Cromwell é um poderoso escritório de advocacia lá em Nova York, ligado à Ordem Soberana de São João de Jerusalém, SOSJ. Veja, é o mesmo local onde o Allen Dulles, que foi diretor da CIA, começou sua carreira. Veja, eu já fiz um vídeo aí sobre os irmãos Dulles, acho que anteontem. Bom, lá em Stanford, então, onde o Peter estudava direito, conheceu ninguém menos que René Girard, né, grande nome da intelectualidade contemporânea. Bom, de acordo com o Girard, aí, ele tem uma teoria mimética, né? A teoria do Girard diz o seguinte: os nossos desejos, eles não nascem com a gente, ele vem das outras pessoas, né? E todo conflito humano existe por causa desse desejo mimético, né? Ou seja, dessa necessidade que a gente tem de imitar de alguma forma, que a gente aprende por imitação, desde que a gente nasce. No entanto, esse desejo mimético vem dos outros. Então, ele traz em si também digamos, um potencial destrutivo, porque o indivíduo também quer se libertar das suas influências, né, externas. Quando se trata de um grupo social, por exemplo, sei lá, um partido político, uma ideologia, aí vai culpar alguém, né, ou algo, né, para tentar desarmar ou se libertar daquele conflito. Por exemplo, eles podem criar um bode expiatório, né, um espantalho onde ele pode bater e colocar a culpa. Por exemplo, pode ser o comunismo, né, o bode expiatório, o culpado de tudo, ou o judeu é o culpado de tudo, né? Ele pode, ou a direita, ou a esquerda, ou a extremo, não sei das quantas, né? Bom, para o Girard, continuando, a religião e mitologia foram passos extremamente necessários na evolução humana, religião e mitologia. Você sabe, a mitologia é a antiga religião, né? Parece que toda religião está fadada a virar uma mitologia um dia, né? Bom, isso é uma outra história, né? Então, a religião e a mitologia foram necessárias para controlar a violência, né? Que surge destes desejos insatisfeitos, né?
digamos, desse mecanismo, né, para a resolução dos conflitos sociais, né? Bom, o Girard dizia, então, veja, ele entra no campo da religião, que é por meio de Cristo que o mecanismo da violência mimética, imitativa, pode ser interrompido, né? Então, o sacrifício de Jesus, ele tem um significado no inconsciente coletivo da humanidade, né? Ele é uma vítima inocente e, através do seu sacrifício, você vai criar uma nova humanidade, né? Uma humanidade que já não precisa se culpar, né? E culpar mais ninguém, pois já foi feito o sacrifício para uma pacificação geral, né? Pelo menos teoricamente, né? Bom, a mentalidade cristã, vamos dizer, ela está muito ligada aí às estruturas mentais, psicológicas, né, tradicionais aí da civilização ocidental. Daí então que quando, segundo o Girard, o Ocidente, ou aquilo que a gente chama de Ocidente coletivo, ele abandona essa base de libertação que é dada pelo sacrifício de Jesus na cruz, o que acontece? Se ele abandona suas bases formativas, vai ser o retorno da violência pagã, né? A volta aos deuses cruéis, né? Bom, logo, continuando então, fiz apenas esse parênteses aí para situar que o Thiel ele tinha uma verdadeira adoração pelo René Girard lá na Universidade de Stanford, onde ele estudava direito, né? Bom, e depois o Thiel acaba entrando aí para as .com, né? Ele acaba se entrando de cabeça aí, ele estabelece uma empresa, Thiel Capital Management, e ele entra de cabeça aí no investimento, né, nas .com, né, no capital de risco, né. E aí ele funda o PayPal em 1998. Ele foi CEO do PayPal até vender o PayPal ao eBay em 2002 pela bagatela de $1,5 bilhão, né? Bom, depois do PayPal, o Thiel fundou a Clarion Capital, um fundo aí de hedge, né? Hedge é tipo de um investimento em ativos, né? Com sede em São Francisco, lá na Califórnia. Daí, em 2004, ele lança a Palantir, né? A Palantir Technologies, que é apoiada pela CIA. É frequentemente citada aí que a Palantir que ela é uma, digamos, uma empresa que ela investiga qualquer informação, né? É uma espécie de um buscador, né? Foi citada aí como a Palantir que forneceu a fonte de informação que permitiu aos americanos capturar Osama Bin Laden, né? Bom, o Thiel é um ávido leitor de ficção científica, né? Ele adora Isaac Asimov, aquele que escreveu Eu, Robô, e muitas outras obras, né? Veja, ele foi membro da OTO, né? Da Ordo, aquela sociedade paramaçônica lá, de alta magia lá, fundada na Inglaterra pelo Aleister Crowley, né? O maior mago aí do século XX. Né? E ele é fã do Robert Heinlein, né? Que também é um dos autores favoritos, né? De quem lida com o lado cibernético, fã de Tolkien, né? Ele já disse que ele já leu O Senhor dos Anéis mais de 10 vezes, né? Bom, 6 empresas do Thiel, a Palantir Technologies, a Valar Ventures, a Mithril Capital, a Lembas LLC, a Rivendell LLC e a Arda Capital. Veja, todos os nomes das suas maiores empresas são nomes de personagens do Tolkien, tiradas do Senhor dos Anéis. A Palantir, por exemplo, é uma homenagem à bola de cristal que é usada pelo Sauron, o Senhor dos Anéis. Você já deve ter visto esse filme. Eu assisti algumas vezes, né? Essa produção aí, se não me engano, do George Lucas, né? Bom, enfim. Thiel, então, ele funda a Palantir com Alex Karp. O Alex Karp era doutor em teoria social neoclássica pela Universidade de Frankfurt. Sabe quem foi o orientador do Alex Karp, que se tornou sócio do Thiel? Foi Jürgen Habermas, um dos maiores pensadores da escola de Frankfurt, um frankfurtiano da gema, né, da origem. O Karp se identifica assim como um neomarxista e socialista, veja só.
A dissertação de Karp é uma reinterpretação da obra Jargão da Autenticidade de Theodor Adorno, um outro frankfurtiano, né? Ele faz uma espécie de crítica aí a existencialistas alemães como Heidegger, né? Bom, aí é intelectualidade de alto nível, né? Bom, basicamente o objetivo da tese de Karp é descrever o papel que a agressão desempenha na integração social. Ó, de novo, a teoria mimética, né, dos desejos acumulados, né, na sociedade. E aí, de novo, um elemento aí mais ou menos análogo. Né? Então, a tese descreve aí a agressão, qual é o papel que a agressão desempenha na nossa integração na sociedade. Né? Então, aí ele analisa aí, vamos dizer, o conjunto de processos que fazem com que os indivíduos de uma certa sociedade, né, eles precisam se sentir vinculados uns aos outros. Né? Ou seja, o Thiel e o Karp, a grosso modo, eles têm em comum uma visão de mundo parecida, né? Na qual o desejo de cometer violência é um fato normal da vida, é um fato constante, vital da vida humana. Na verdade, através da violência que você passa a aceitar o outro. É mais ou menos por aí, né? Aliás, é um bom momento para tocar nesse assunto, né? Nesse assunto dos kids pretos, né? E tudo mais, né? Bom, falei sobre isso aí ontem, né? Então vamos lá. A cibernética se mistura com a eugenia, que é a purificação da raça humana. E entramos no campo da noosfera, que é do padre jesuíta e místico muito influente, o Teilhard de Chardin. Eu li alguns livros dele na juventude. Veja, daí o interesse pela computação moderna, o mundo psicodélico, né, e o ocultismo se combinam fortemente em uma doutrina, vamos dizer assim, uma tendência, ou digamos, um novo campo cultural contemporâneo que é o transhumanismo. Né? Então, os transhumanistas eles veem a mais elevada inteligência artificial como o advento do que eles chamam de uma singularidade. Um termo aí criado pelo John von Neumann, a singularidade. Né? Então, o que é essa singularidade na qual a inteligência artificial poderá levar o ser humano à situação da singularidade? Veja. Então, o Teilhard de Chardin ele fala sobre o ponto ômega. Né? Bom, os transhumanistas eles dizem o seguinte, né, que o homem, né, ele vai evoluir, né, ele só vai conseguir evoluir seria para uma existência pós-humana, né, através de um carregamento mental. Lembraram do Neuralink, que eu já falei, né? O objetivo é alcançar a imortalidade, veja aí a pedra filosofal, né? A pedra filosofal lá dos alquimistas, né? Através da fusão psicofísica, quer dizer, do corpo, da mente, nervosa e neural, com a internet. Né? Algo que eles associam ao conceito último da nova era, né? A era da consciência coletiva, o cérebro global. Né? Então, o computador pessoal, veja só, foi um projeto do grupo lá, podemos dizer, do grupo cibernético, né? Começou na Califórnia, né? E foi projetado para fornecer a ferramenta definitiva de controle social. Então, as redes sociais, na verdade, a gente nem sabe, são elementos criados dentro de uma concepção de controle social das massas humanas, né? Seria uma coisa comportamental, né? Bom, sabendo que a sociedade aceitaria muito facilmente a disseminação generalizada de computadores em toda parte, quem não gosta de computador. Bom, é difícil o indivíduo que tem computadorofobia, né? Nunca ouvi falar, né? Mas, na verdade, as pessoas querem ter computador, querem ter celular, querem ter notebook, querem ter acesso o tempo todo à internet, né? Porque, e assim, na verdade, esse mundo dos computadores, ele abriu as portas dos nossos lares, né, para o Big Brother, né? Estava na TV, agora está na internet. O grande irmão lá do George Orwell, né? Bom, a cibernética transhumana, olha só que interessante, ela tem muito da contracultura beatnik, né? Do movimento hippie, por incrível que pareça, do- da cultura pop, dos yuppies, mas já nasce alinhada com a tecnologia nascente da cultura cibernética da Califórnia, né? Nesse caldeirão cultural, onde se mistura aí um autoconhecimento técnico
com a contracultura libertária e da nova era, né? Então o computador é a ferramenta de desenvolvimento pessoal, de libertação, né? Veja, alguma coisa assim, imagine como no movimento beatnik a importância que tinha a motocicleta para eles, né? A motocicleta era um símbolo de liberdade. Então, para os cibernéticos, é o computador, é a internet, né? A ideia aí, podemos dizer aí, de evolução espiritual, né? Que é uma ideia tanto ela é gnóstica, como ela é mística, como ela é religiosa, a possibilidade do indivíduo alcançar o reino de Deus, o samadhi, o nirvana, o satori, né? A evolução espiritual, né? Está no âmago desta aventura cibernética. Porque ao se conectar em rede, cada indivíduo humano no planeta, né, ele vai estar dentro, ele vai reunir toda a soma de conhecimento humano, ele vai ter acesso a tudo isso, de maneira nervosa, de maneira neural, né? Então a internet ela é uma matriz de intelecções, ela é a própria consciência coletiva da humanidade. Veja, ela é o ponto final do milenarismo lá pensado pelo Joaquim de Fiore, né, que foi o precursor lá do comunismo, né? Bom, a internet, então, ela supre todas as expectativas místicas da realização espiritual, da cabala, né? Onde o homem se torna, ou ele cria o Deus que ele pretende, né, ser. Bom, se for mal direcionado, vai ser o Golem, né? Já falei, fiz um vídeo sobre o Golem, né? O monstro antediluviano que fez sossobrar a antiga Atlântida, hein? E a era dos gigantes Anunnakis, hein? Bom, o projeto oculto de criar um golem a partir de matéria inanimada, né? Então, a partir do barro. Ou o Dr. Frankenstein, por exemplo, a partir de partes de matéria animada, órgãos humanos. Bom, então o golem e o Dr. Frankenstein se misturam, né? Por trás aí dos esforços dos cibernéticos, havia a crença de que a mente humana era uma máquina, né? E o funcionamento dessa máquina pode ser submetido a uma engenharia reversa, né? E eventualmente o nosso cérebro será superado pelos computadores, pela mecânica quântica, pela inteligência artificial e por aí vai, né? Bom, aí tem um autor aí, o Eric Davis, né? Ele observou em sua obra Tecgnosis. Olha o nome da obra, Tecgnosis, a gnose tecnológica. Alguns cristãos aí, sobretudo os que professam um protestantismo radical, concordam com Teilhard de Chardin, o jesuíta, né? Que a fuga para o mundo virtual, veja só, a fuga para o mundo virtual faz parte de um plano, na verdade, um plano ancestral, né? Veja, aí o Eric Davis ele comentou aí sobre uma famosa entrevista do futurólogo, que é um nome que também é importante dar uma pesquisada, o Marshall McLuhan, né? Que é um dos papas aí da cultura e da contracultura, né? Ele deu essa entrevista aí, o futurólogo McLuhan, em 1969, na Playboy. Naquela época, as pessoas gostavam de ver mulheres nuas na Playboy, né? E tinha entrevistas fantásticas na Playboy, né? O McLuhan mencionou que as redes de computadores ofereceriam a promessa de, olha só, criar um estado tecnologicamente perfeito de compreensão e unidade universal. Um estado onde você vai poder se absorver no Logos divino, e que poderia unir a humanidade em uma única família e criar finalmente uma perpétua harmonia e uma paz coletiva infinita, né? Bom, daí o McLuhan afirmou que essa é uma nova e definitiva interpretação, veja só, do corpo místico de Cristo. Porque Cristo, afinal, é a extensão final, né? É a destinação, é a missão final de todo ser humano, né? Então você vê que tem um elemento aí místico e até um elemento cristão por trás dessa ideia de que a internet pode ser um fator de integração social e psicológica e espiritual, né? Contudo, aí o Davis apontou aí uma carta ao sinarquista aí, o Jacques Maritain, né? McLuhan deu uma repensada aí nas suas ideias lá de 69, né? Assim, veja, aí o McLuhan depois ele vai repensar e vai dizer assim, olha, ambientes de informação eletrônico, né, são muito etéreos, né, e promovem a ilusão do mundo de que o mundo é uma substância espiritual, né?
Veja, o ambiente elétrico aí, ele é tão etéreo quanto o corpo místico da Igreja de Cristo? Ou será que ele é a manifestação flagrante do anticristo, né? Ou será que é justamente o oposto, né? Afinal, o príncipe deste mundo, hein? Você já ouviu essa expressão? O príncipe deste mundo é um grande engenheiro elétrico, né? Bom, lembrou que o Júpiter era o senhor dos raios, né? Bom, a visão mística da internet, veja, a visão mística da internet é uma coisa antiga, pessoal. Olha, remonta a William James, o que evocou a alma-mundo dos transcendentalistas americanos. E aí, então, aparece lá a obra A Consciência Cósmica, né? De Maurice Bucca. Ideias semelhantes foram desenvolvidas em 1912 pelo filósofo francês Émile Durkheim, que argumentou no livro The Elementary Forms of Religion's Life, as formas elementares da vida religiosa. Ele diz que a sociedade é constituída por uma inteligência superior, que está muito acima de nós e que transcende o espaço e o tempo, né? Ou seja, existe uma força por trás da criação, né? O H.G. Wells, o autor que abordou temas relevantes para a geopolítica, hein? Lembrar que eu já citei aqui a conspiração aberta e o New World Order, do H.G. Wells, um grande pioneiro desses temas, né? Veja, ele trouxe o mesmo conceito da possibilidade de existência de um cérebro mundial, que seria a internet, né? No cérebro mundial, inclusive ele escreveu o livro Cérebro Mundial, o H.G. Wells. Na verdade, não é um livro, é uma coleção de ensaios, de artigos, de pensamentos, né? Que ele escreveu aí entre 1936 e 1938. E o Wells descreve sua visão da nova enciclopédia mundial. Quer dizer, ele já previu a Wikipédia, que por enquanto está no topo aí, como enciclopédia mundial, né? Que ela seria livre, sintética, oficial e permanente, né? E que poderia ajudar os cidadãos do mundo a fazer o melhor uso da informação universal e contribuir para a paz mundial. Bom, elaborando ainda mais a continuidade desse tema, veja, a hipótese de Gaia, a mãe terra, a mãe natureza, né? O físico e filósofo Peter Russell cunhou o termo cérebro global. Veja, já tinha aparecido, né, antes, né? Inclusive, ele também escreveu este livro, Cérebro Global. O do Wells é Cérebro Mundial, né? O do Peter Russell é Cérebro Global. Título de seu livro que é de 1982. Então ele diz o seguinte, ó, físico e filósofo. Você vê que tem muita filosofia e autores aí da escola de Frankfurt. Bom, enfim, vamos continuar aqui indo já para a terceira parte aqui da nossa reflexão aqui. Veja, a internet ela foi justamente desenvolvida para criar o cérebro global. Essa que é a ideia. Daí, em 1986, o David Andrews, que é um outro cientista, ele apresentou a ideia de um componente de redes sociais chamado Information Routing Group, IRG. Veja, a ideia do IRG é o princípio dos 6 graus de separação. Vocês vão ver que é interessante. Veja. Então, veja, mensagens específicas são enviadas, por exemplo, de uma pessoa para outra, ou de um membro de um grupo para os membros do seu grupo, né? Por exemplo, você põe uma mensagem lá no Facebook, ou você manda um e-mail, ou você põe uma mensagem no Twitter, ou no WhatsApp, né? Bom, eventualmente, a sua mensagem ela pode ser encaminhada usando aí essa tecnologia, o IRG, né? Superando todas as limitações geográficas e sociais. Você não sabe exatamente para onde que aquilo vai parar quando você coloca ali. Porque aquilo pode ser usado de outras formas, usando aí esse componente de redes sociais aí, que é o IRG. Bom, nesse raciocínio, veja só, entre o homem mais comum do mundo e o homem mais poderoso do mundo, existem 6 graus de separação. Quer dizer, então aquele meiozinho que você colocou ali, mandou lá para o seu amigo, para o seu seguidor, para o seu aluno, para o seu professor, ele poderá chegar na mesa de Vladimir Putin, hein? Através de 6 graus de separação. Ou seja, entre eu e o Vladimir Putin, só existem 4 pessoas. Só. Se eu tiver acesso, veja, se eu contatar a segunda pessoa,
E se ela contatar a terceira, que contatar a quarta, eu vou trocar ideia com o Vladimir Putin. Vocês estão entendendo? Só tem 6 graus de separação, ou seja, só tem 4 pessoas entre nós. Veja, é uma relação de poder, né? Você sabe, é uma pirâmide, né? A informação é poder, né? Mas a informação pode chegar lá, né? Bom, primeiro eu vou aprender a falar russo, né? Vocês podem ficar tranquilos. Não, pensando bem, mandarim, não, mandarim é muito difícil. Bom, eu vou começar com o russo, né? Brincadeira, né? A ideia de rede, veja, já existia antes mesmo da internet, hein? A ideia de rede de pessoas, né? Daí que computadores pessoais e modems foram concebidos como tecnologias de contato, contatos imediatos de terceiro grau, né? Aquele filme lá do Steven Spielberg, né? E contatos imediatos de segundo grau e contatos imediatos de primeiro grau, né? A noção de inteligência coletiva foi também examinada pelo filósofo francês Pierre Lévy, que aí ele introduz o conceito de inteligência coletiva no seu livro Collective Intelligence, Mankind's Emerging World in Cyberspace. Quer dizer, a inteligência coletiva, a humanidade emergindo do mundo do ciberespaço, um livro de 1994. O livro do Lévy, do Pierre Lévy, um outro livro de 1995, do ano seguinte, é o Becoming Virtual, Reality in the Digital Age, se tornando virtual, a realidade na era digital. Ele desenvolve a concepção do virtual, que vem lá do Deleuze, do Gilles Deleuze, que faz parte de um grupo de filósofos franceses, né? Eu já li alguma coisa do Deleuze, mas eu acho extremamente complexo, né? Você tem que estar realmente com a mente muito focada para destrinchar o jargão próprio que ele utiliza, né? O Doug Engelbart introduz o termo QI coletivo. Existe um QI coletivo, né? Ele introduziu o QI coletivo, que não é mais o QI individual, é o QI coletivo, talvez porque envolva também a inteligência emocional, né? Na década de 90. Veja, o QI coletivo, então, é uma medida da inteligência coletiva, por exemplo, de uma cidade, ou de um estado, ou de um país, ou de um bloco de países, né? Ou de uma civilização toda, né? Pensando aí na melhoria da inteligência do mundo, né? Do mundo corporativo, né? Inclusive, para as empresas e as sociedades aumentarem proativamente o seu QI coletivo. Então, esses conceitos são usados na grande indústria, no mundo corporativo, né? A relação entre o cérebro global e a internet, vamos ver, e a sua ligação com o pensamento aí do jesuíta Teilhard de Chardin é explicada no livro, isso daí eu li, o Lost Symbol, o símbolo perdido, do autor de O Código da Vinci, o Dan Brown, né? Também é um filme que vocês precisam ver, porque hoje é um vídeo assim de indicações de livros, de filmes, né? Veja, o Dan Brown, ele foi um ex-aluno da Phillips Exeter Academy. Ele é um aluno da Exeter, em New Hampshire. Assim como do autor fantástico Stewart Brand. Se você procurar as obras que esse indivíduo escreveu, por exemplo, tem uma obra lá que ele falou: a cibernética era mesmo um sonho hippie. Basta você ver a relação de obras dele, se procurarem nessas vão ver, mas assim, tem dezenas de obras assim. É um autor de alto nível, né? Quem que estudou na Exeter também? O fundador do Facebook, o Mark Zuckerberg, né? E nesse livro aí do The Lost Symbol, né? Há uma seção importante, lá um capítulo importante, né? Que se baseia em revelar o segredo da maçonaria, né? O segredo da maçonaria, né? Bom, o Instituto de Ciências Noéticas, o IONS de Willis Harman, em homenagem à noosfera, que é um conceito do Teilhard de Chardin, que é a esfera da inteligência cósmica, né? Desempenha um papel central aí na revelação. A personagem aí, Catherine Solomon, explica o significado da noética. Veja só. Ela diz o seguinte: duas cabeças pensam melhor do que uma. Então, duas cabeças não são duas vezes melhores, elas são várias vezes melhores do que uma, muitas vezes melhores. Múltiplas mentes trabalhando em uníssono, trabalhando tudo ao mesmo tempo para o mesmo objetivo, ampliam o efeito de um pensamento exponencialmente. Esse é o poder inerente dos grupos de oração, dos círculos de cura.
pessoal fala em egrégora, né? Canto em uníssono, funcionando como uma orquestra sinfônica, como um coral afinado, né? A adoração em massa, por exemplo, de manifestações místicas, né, que ocorrem. Veja, a ideia de consciência universal não é um conceito etéreo da nova era, é uma realidade científica, dura inclusive. E aproveitá-la tem o potencial de transformar o nosso mundo. Veja, são palavras aí da personagem Catherine Solomon, né? A ideia de consciência universal, né, tem o potencial de transformar o mundo. Essa é a descoberta aí da chamada ciência noética. Bom, além do mais, está acontecendo agora mesmo, né? Você pode sentir tudo ao seu redor. A tecnologia está nos envolvendo e nos conectando de maneiras que nunca imaginamos, né? Você pensa aí, Twitter, Google, Wikipédia, redes, canais, muitos outros fenômenos aí ligados à rede social, né? A gente está dando aula na internet, a gente está produzindo vídeos, está produzindo conteúdo, está interagindo com os canais que a gente gosta. Bom, tudo se mistura aí para criar uma teia de mentes interconectadas. Seria uma gnose cibernética, né? Bom, então achei importante trazer esse texto aqui para o canal. Eu fiz uma adaptação para ver onde é que fica a mente, onde é que tá, onde é que navega a mente de indivíduos como Elon Musk, Peter Thiel e pessoas desse nível, né? Bom, acho que já ficou de bom tamanho, porque eu tinha produzido uns textos ali inspirados no canal do Xianfu. Ele traz assim informações muito interessantes e assim fresquinhas, né, de primeira mão para nós. Então ele está lá. Essa parte vai ficar para amanhã, né? Que ele vai falar do Milei, porque você sabe que a Argentina agora está indo para o lado da China, né? Muito engraçado isso, né? E também um artigo sobre os semicondutores, né? E tem outros textos aí também já no Prelo, né, que eu estou trabalhando aí com carinho para trazer para vocês. Bom, se você gostou dos nossos conteúdos, veja, e se você gostou de um dos nossos vídeos, procurem outros vídeos porque tem coisas assim muito fora do padrão no nosso canal, né? Ele não é aquele canal linear que você segue sempre a mesma coisa, né? Não, aqui a gente fala de cibernética, falei do movimento Neocon, falei sobre a teoria de que 1000 anos foram inventados na história. Tem canais onde eu falo sobre a relação entre o Império Romano e a China. É, canais não, tem vídeos que eu falo disso. Tem muitos sobre Israel, sobre o sionismo, sobre a guerra da Ucrânia, evidentemente. E às vezes se toca no assunto da política e da geopolítica brasileira, principalmente a questão de tecnologia. A gente tem digamos, uma certa ligação com a tecnologia, né? Então hoje eu quis trazer um pouco dessa mentalidade aí cibernética mística, né, para o canal. Pessoal, então deem aí as suas sugestões e talvez voltemos ao tema aí dos kids pretos, né, porque agora não se sabe se vão prender todo mundo, está se falando aí que já tem 36 mandados de prisão, né? Não se sabe se o ex-presidente está envolvido ou não está, né? Parece que o general lá que liderou lá a trama para envenenar os três personagens da nossa política, né? Como é que ele falou? O Jeca, o Joca e o Juca. Se necessário, vamos envenenar. O cara escreveu assim, né? Se as coisas mais violentas não funcionar, o veneno dará conta, né? Então, assim, é uma coisa assim, simplesmente. Bom, ontem eu fiz uma análise, né? Aproveitando o vídeo do comandante Farenado lá no My News, né? Falando sobre a quantidade de golpes, né, que o Brasil já sofreu, né? Você vê lá quando o Dom Pedro II ele foi expulso do Brasil, né? Um cara que supostamente era amigo dele, né, o Marechal Deodoro, né? O avô do Fernando Henrique Cardoso, hein? E o bisavô foi escravagista, importante, né? Veja, ele propôs que ele fosse fuzilado e toda a família. Eles queriam fazer a mesma coisa que os bolcheviques fizeram lá com os Romanov, hein, aqui no Brasil, né? Mas acabaram não fazendo, né? Depois veio a República do Café com Leite, Getúlio Vargas,
E depois teve aquele suicídio estranhíssimo do Getúlio Vargas, a carta de Getúlio, né? Mas eu já trouxe aqui para o canal, né, uma vedete muito famosa, que foi amante de Getúlio Vargas durante mais de 15 anos, e ela tem uma versão diferente, né, sobre esse suicídio. E assim, Juscelino, Lacerda, João Goulart, mortes esquisitas, né? Teve uma situação esquisitíssima lá que o avião, acho que foi em 67, né, que um avião bateu no outro, né, das Forças Armadas. Não sei se foi em 67, na transição do golpe que foi dado, né, quando Costa Silva deu o golpe lá no Castelo Branco, né? E aí uma série de golpes, né? Depois veio AI-5, tortura, doicode, toda aquela coisa horrorosa, né? E na América Latina era pior ainda, né? Porque o Brasil, por mais desgracento que tenha sido, se você for ver, na Argentina foi assim, muito pior, né? Assim, a Escola das Américas, lá produzindo os piores ditadores da história da América Latina, né? E depois o Tancredo, que foi uma morte estranhíssima, outra morte estranhíssima do Ulisses Guimarães. Como é que vai sumir um helicóptero para sempre? Né? Assim, e teve aquele também que ia ser candidato lá em Pernambuco. Como é que ele chama? Ele estava crescendo na política, né? Agora não vou recordar o nome, né? O filho, bom, o filho do ACM realmente foi de doença, né? Então, assim, teve muitas situações também. Teve um presidente do Bradesco, ou vice-presidente, que pulou, de repente, de um prédio. O Brasil tem muitas coisas mal contadas, tem muito golpe, tem muito golpe. O Brasil é golpista, né? Agora, eu continuo acreditando que o Brasil é um país pacífico, né? Apesar de tudo isso. Se a gente comparar aí com outros países, a gente está até no lucro, né? O brasileiro tem uma certa tendência pacifista, né? Uma certa característica mística, né? Um certo QI, vamos dizer, coletivo, mais focado em, enfim, em ser, a assumir o desafio dessa miscigenação toda, né? Que o brasileiro não pode ser simplesmente um homem branco de olhos azuis, né, que é supremacista, né, e que é o povo escolhido, né? Na verdade, assim, nós somos o povo escolhido justamente porque a gente não é escolhido por ninguém, né? Então o brasileiro tem aquele complexo de vira-lata, né? Mas enfim, nós temos que aceitar o desafio de ser brasileiro e de tentar buscar através do conhecimento. Eu não vejo nenhuma outra forma na vida que não seja através da busca do conhecimento, né? Isso faria de mim um gnóstico? Bom, não sei. Talvez às vezes eu sou um pouco gnóstico, às vezes sou um pouco agnóstico, às vezes caio na devoção religiosa. Bom, uma hora eu vou falar aí sobre as yogas, né? Karma Yoga, Dhyana Yoga, Bhakti Yoga e Satya Yoga, né? Talvez a gente pode abordar esses assuntos aí em outros momentos, né? Pessoal, obrigado pela presença. Verifique se você está seguindo o canal. Se não tiver, já segue, hein? Eu peço. Sininho, né? Se fizer um comentário, então, melhor ainda, né? Like. Like é um negócio importantíssimo aí pro YouTube, né? YouTube é um negócio poderosíssimo, né? Sabe, você dá um toque ali, você está dentro de uma consciência cósmica coletiva, né? Como eu falei no vídeo, né? É isso aí, pessoal. Então vamos em frente, mídia alternativa, independente, livre expressão, livre comunicação. Até a próxima e fiquem com Deus.